Nem sei que parte que a gente falou tanto aqui pra ninguém. Nossa, eu tava discursando. Estamos discursando forte aqui sobre o Conselho Deliberativo. Tivemos que parar, mas estamos de volta. Chamem parentes e amigos, fala que a gente começou de novo, para ver se a gente consegue falar, enfim. Nossa, perdi até o fio da meada. Vamos lá, Arnaldo. A questão é, o Conselho Deliberativo se reuniu ontem, a reunião foi transmitida, talvez eles não transmitam mais, porque pegou mal as musiquinhas, não sei o quê, mas o mais importante, saiu lá um cara da oposição, lançou lá uma tela dizendo que o São Paulo está gastando mais em salários do que estava, o que seria um desastre, certo? Isso. E aí eu falei, dei o meu parecer pessoal sobre as musiquinhas, porque isso é ridículo no conselho. Cara, conselho de clube é assim. Não pensa que é a ONU, não, porque é assim. Eu já fui em reunião de conselho deliberativo de clube, não do São Paulo, em outro clube, e é exatamente isso. Tem as mesmas coisas, não pensa que lá só tem um monte de iluminado, não. É assim que é assim que é todo clube. Sim. Em todos os clubes. Mas vamos lá, Arnaldo. Lá, agora voltamos. E aí a gente tava falando sobre, que eu falei, né, uma questão de comunicação do São Paulo, porque se o São Paulo tá fazendo o que tá fazendo, não gasta um centavo, não contrata ninguém, tem que colocar jogador de 15 anos para jogar, e tá gastando mais, então, aí ferrou. Então, o que eu desprendo dessa situação é o seguinte, pela falta de comunicação clara, essa situação ela vai se repetir outras vezes. Ou seja, e hoje, boa parte da imprensa, isso a gente tem que ter um cuidado. A informação, o número, a tela, foi proporcionada por um conselheiro de oposição, que Sem é rádio, dúvida. um dos poucos, hein? De oposição. O conselheiro ativo de oposição, um dos poucos, mas a gente não pode comprar com uma verdade absoluta. Exatamente. Agora, o pior dos mundos a gente só saber mesmo quando sair o próximo balanço, exato, em abril. se a situação não se comunica, não esclarece, é perfeitamente por isso que as pessoas usem essa tela como uma verdade absoluta. Exato, perfeito. A informação que eu tenho de folha de pagamento para essa temporada é que o São Paulo reduziu de 18 milhões para 16,5, mais ou menos uma economia de 1,5 milhão de salário. O que não significa grande redução, não. Né? Seria, como você estava falando, tirar um grande jogador ou um jogador médio da folha de pagamento. Né? E, na verdade, o movimento foi tirar 18, colocar 4. Sim. Que proporcionou essa redução. De novo, acho que o São Paulo é desesperado por dinheiro. Ele, para mim, está vendendo mal, vendendo barato, emprestando barato pela necessidade. E assim acontece quando você está em uma situação financeira ruim, né? Então essa economia, ela já mesmo que ela seja, que a minha informação esteja de fato correta, de 1,5 milhão, é uma economia pouco suficiente, né? E o que significa que ela, além de tudo isso já está definido, ela não vai mudar essa política. Então o São Paulo continuará, o que está claro, independentemente da redução da folha ou não, é que o São Paulo não terá dinheiro para contratar jogadores. Sim. A não ser, e mesmo que, a não ser que venda alguém bem alguns jogadores, o que também é só para deixar claro, com essa política nova do FIDIC não significa que a grana de uma venda venha direto para o departamento de futebol reinvestir. Não é esse o acordo. Não é esse o acordo, exatamente. Então, o que o São Paulo tem em relação ao futebol em 2025 é uma janela próxima, de novo, muito acanhada, para não dizer zerada, em que, em princípio, o São Paulo vai ter condição, e olhe lá, de trazer um jogador veterano mais ou menos do perfil que trouxe, não do perfil do Oscar, do perfil do Cedric, na janela de transferência para uma posição. É essa sinalização. De novo, todo essa cautela em relação ao time de futebol, esse enfraquecimento do time de futebol, esse elenco muito reduzido para 3 frentes,
ele pode fazer sentido se ele estiver dentro de um planejamento estratégico e isso for comunicado totalmente. Porque senão a gente vai para a segunda parte, que é a entrevista do Casares, conta-gotas lá no tablet, ou as outras entrevistas. Eu tô pegando aquela entrevista que a gente fez com o Márcio Carlos Magno, o superintendente, e a tua pergunta como o meu norte, porque o Casares nunca é claro, o superintendente que fala muito sobre o plano e o FDIC foi claro na sua pergunta. O São Paulo, a sua pergunta foi: quando o São Paulo poderá beber água limpa, ter um mínimo de superávit para operar de uma forma diferente no departamento de futebol? E ele falou Meio do ano que vem. meio do ano que vem. Então ainda falta um ano inteiro. Mas assim, o beber água limpa não significa que São Paulo vai competir daqui a um ano com os principais clubes do Brasil. Sim. Não. Ele vai talvez com os médios. Isso. Ele não Beber tá água competindo. limpa é parar de dever mais, cada vez mais. Explica, então. Mais ou menos isso. Beber água limpa é isso. Mas é outra coisa que também precisa ficar clara, né? Você fala beber água limpa, fala, bom, então tá, vamos contratar o Messi aí, porque agora a gente tá com tudo. Não é isso. Não é Além de tudo, não é isso. Mas isso a gente entendeu. Mas isso é, olha, isso a gente tá fazendo um favor aqui pra diretoria de São Paulo, porque a gente tá falando isso, ou algo que teria que ser muito mais claro por parte da diretoria do São Paulo. Porque o tal do intracorpus, é por isso que a torcida enlouquece, acha que o time que tem que ganhar, porque o técnico é ruim, porque não sei o quê, porque tá... Pô, estamos aqui se esfolando, tá todo mundo contratando, a gente não. A gente não tem o pote de ouro no fim do arco-íris pra nós, não tem? Pois é. Né? Esse é o ponto. Mas... Esse é um ponto, de fato, e você não ter essa perspectiva, o pote de ouro, é muito aflitivo, porque assim, o projeto, essa é um pouco também, aí já entrando na entrevista do Casares pro TAP. Isso. O Casares fala muito na questão 2030, Centenário. quando ele não estiver mais como presidente, centenário, etc e tal. Não dá para um clube como o São Paulo, na atual conjuntura do futebol brasileiro, ter anos sucessivos como esse até 2030, senão o São Paulo vai cair de divisão. 5 anos no futebol é tempo pra cacete. 5 anos no futebol é hegemonia Palmeiras e Flamengo. Uhum. Não é anterior a 5 anos. 5 anos no futebol dá pra você ir ao céu e o inferno 1000 vezes no futebol. Sim. Né? Então, uma coisa é, a cada ano, até 2030, nós vamos melhorando o nosso poder aquisitivo de uma forma consistente. Como fizeram, inclusive, Palmeiras e Flamengo. Né? Sim. O Flamengo não virou o timaço do dia pra noite. Exatamente. Né? Nem mesmo o Palmeiras, vamos lembrar, né? Quando o Paulo Nobre chegou, o Palmeiras quase caiu no primeiro ano. E assim foi melhorando. Exato. E o Flamengo também. Os primeiros anos do Bandeira de Melo foram sofridos, quase caiu, aconteceu tudo. Exatamente. Embora tenha beliscado uma Copa do Brasil no meio do caminho. É isso. Se o torcedor não tiver a sensação de melhora ano a ano, e aí é a história dessa tela que apareceu lá. Bom, peraí, gente. Os caras estão economizando. Então, o ano passado a gente já economizou, porque já tem uma sensação de economia do ano passado, certo? Assim, desde o meio do ano passado. Não é que economia, o time parou de investir no departamento de futebol. Então, mas já teve uma sensação dessa. Aí chega no fim do ano, tá devendo mais. Exato. Agora, aparece esse negócio aí que, repito, era de um conselheiro da oposição, e como a diretoria do São Paulo fala muito pouco ou se comunica muito mal, qualquer coisa que aparece, você pode falar, bom, talvez seja verdade. Sim, claro. Talvez seja mesmo, porque se ninguém contrapõe, se ninguém fala que não se ninguém fala, o certo é isso aqui, esse é o ponto. Só depois Vamos do à domingo, entrevista. quando foi muito cobrado sobre não falar nada sobre o Casares, o Baby acabou falando, mas ele falou inclusive sobre estar no limite com relação ao Zubeldia, etc. E é aquela história. A cobrança para o treinador até então, ela vinha sendo polarizada. Existia uma discussão forte nas redes sociais, tendo a dizer inclusive que as redes sociais já demitiram o Zubeldia há muito tempo. Muitos torcedores também apoiam, isso é uma questão real. Tem muita gente que apoia, muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta. Externamente, e que tem algum tipo de influência no clube, muita gente também se divide internamente no clube. Muito mais, eu sinto, inclusive, de sócios e conselheiros reclamando do Zubeldia mais do que apoiando. Mas você tinha as organizadas, como a Dragões, como a Independente, etc., que, de alguma forma,
faziam um contraponto e davam um apoio para o técnico Zubeldia. Entre outros canais que têm uma defesa e outros canais que tinham um ataque. Eu, como sempre, gosto de sempre fazer uma análise mais ponderada sobre as coisas, em que, honestamente, se o Zubeldia tivesse ganho o jogo contra o Mirassol, essa discussão hoje ela nem estaria existindo. É por isso que eu gosto sempre de ter uma ponderação. Ia ter esse questionamento sobre quantos pontos o São Paulo perdeu ao longo do caminho, como poderia ter sido melhor. Mas se a gente tivesse ganho do Mirassol, essa discussão hoje, de verdade, de fato, ela não estaria acontecendo. E isso me mostra o quanto a gente está no limite. Porque se a gente está discutindo hoje por conta de um jogo, e óbvio que não é um jogo, mas é o contexto, mas este jogo específico poderia hoje não estar gerando essa discussão, e muito menos esse momento de ebulição, mostra que a gente está no fio da navalha. Isso é muito ruim, porque todo jogo, toda situação e todo campeonato que a gente entra, qualquer oscilação a gente volta à discussão. O Zubeldia não tem que ser técnico do São Paulo, o Zubeldia não pode estar ali, a gente não tem dinheiro, quem a gente vai trazer? Ele é o melhor técnico no momento, ele é péssimo treinador, ele não serve para nada, ele é um técnico retranqueiro. E aí a gente volta naquelas discussões infindáveis sobre isso. Entre muitos aspectos, o Zubeldia ele vem recebendo críticas severas porque ele toma cartões em profusão, ele deixa o time desguarnecido e desprotegido, e isso não tem desculpa. A quem gosta do Zubeldia, você pode amar o Zubeldia, mas a quantidade de cartões e as ausências dele no campo estão prejudicando o São Paulo. E isso é injustificável. Injustificável. Não tem como justificar a gente ficar sem o técnico na beira do campo, sendo que o auxiliar ele é extremamente passivo. A responsabilidade principal é do Zubeldia pelo... eu não vou mudar meu jeito de ser. Então a gente vai ter que tomar uma conversa sobre o rumo da continuidade do Zubeldia, porque se ele falha no São Paulo em jogos decisivos, em mata-mata, como já falhou ano passado, como é que vai ser? Como vai funcionar para o São Paulo, já que o São Paulo tem quedas brutais de rendimento quando tem um auxiliar? E isso passa muito pelo comando, pela liderança. Ele é o técnico. Ele faz uma diferença do lado do campo e tem uma representatividade e acaba tendo um impacto brutal quando ele não está ali na lateral do campo. Esses questionamentos todos vão voltar agora. A gente tem um jogo contra o Tadieres amanhã, que mudou de técnico, e vem brigando para conseguir a vaga na Sul-Americana, para tentar tirar o Alianza. Eles precisam de pontos para conseguir manter a classificação para a Sul-Americana, e o São Paulo precisa subir no ranking geral para poder depois ter a questão do mando de campo na Libertadores se quiser coisas maiores. Além de tudo, precisamos de dinheiro. Uma vitória vale 2 milhões de reais. Não dá para simplesmente descartar 2 milhões de reais, que é uma vitória importantíssima para o São Paulo dentro do cenário e do contexto que a gente está vivendo hoje. E o São Paulo, notoriamente, e notadamente, e sabidamente, tem que vender jogadores. E aí entram os pontos. Entra a questão do vazamento da proposta do Ângelo, que o blog do São Paulo até veio e explicou tudo no sábado, em que a gente fez isso com exclusividade, e fica meu agradecimento ao Marcelo Braga. Sempre que as pessoas fazem isso, eu faço meu agradecimento. O Marcelo Braga do GE deu o crédito pro blog do São Paulo, muito obrigado. Tá perfeito, é isso aí, é sempre assim que a gente espera, quando a gente faz um negócio que seja justo, que os créditos sejam feitos com justiça. O Gabriel Sá também deu crédito, assim, todas as pessoas que eu vi deram os devidos créditos, então muito obrigado. Em nome do blog, a gente agradece com relação à informação, e a informação foi uma polêmica gigante, eu comentei um pouco ontem, principalmente por ele ser um garoto, por ele ser muito novo. Informei que existem vários gatilhos, como cláusula de compra, por exemplo. A gente tem... Aí a pessoa falou assim, mas se a gente não tem dinheiro para nada, como a gente vai fazer a recompra? A gente tem a perspectiva de fechar a parceria com o Marinax, não o Marinax, com outros grupos interessados que apareceram. Que outros grupos interessados que apareceram? Isso é uma coisa que eu não posso abrir, mas que existem mais interessados. E eu vou dizer uma coisa para vocês, aquele vazamento que até eu fiz, que eu tinha achado no início que tinha sido maléfico e que não tinha sido positivo para o São Paulo, de eu dizer que tinha vazado aquela assinatura do MOU, do São Paulo ter assinado aquele termo, no final das contas, a repercussão foi positiva no mercado, porque quando você assina um MOU com o Marinax, abre o zoião de um monte de gente no mercado falando, opa, o negócio é sério, o negócio vai caminhar e os caras querem avançar com isso. Zanqueta, por que está demorando tanto esse negócio do Marinax? E isso pode dar errado? Está demorando porque os termos burocráticos são de um contrato nunca antes feito no Brasil de formatação de parceria, que como eu falei para vocês,
é uma new company com um novo CNPJ de duas novas empresas, tanto do Marinacres quanto do São Paulo, se unindo, sem envolver a instituição principal, que é do São Paulo, com termos totalmente sendo feitos do zero, com modalidades, com pensamentos do tipo: se chegar um jogador amanhã e o São Paulo que captar e o Marinacres não tiver captado, ele também envolve esse valor. Se o Marinacres quiser trazer um jogador com ele pagando, para deixar ele um tempo em Cotia incubado e ele demorar mais tempo do que o processo, e ele não der em nada, o que faz com esse jogador? E as despesas que são feitas para o dia a dia? E se os jogadores que já estão em Cotia hoje, daqui a 5 anos, eles vingarem, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar o staff? Como é que vai funcionar a metodologia? Quais vão ser os termos de venda? Como vai ser a tomada de decisão? Qual vai ser a utilização dos jovens no profissional? O São Paulo vai ter que botar mais jogadores para jogar jovens, e se tiver muitos estrangeiros e a gente não tiver carga para ir para todos eles. Como é que a gente vai fazer com os jogadores que já existem hoje? A gente vai priorizar times mais jovens? A gente vai mesclar com veteranos? Se chegar jogadores de fora, o São Paulo vai bancar salário ou dá para dividir? Se você contrata uma grande joia do futebol sul-americano, tem 17 anos, esse jogador vai querer uma mega valorização. O São Paulo hoje não tem condição de acomodar tanto dinheiro na folha. Como é que entra a questão de um grupo, por exemplo? Qual o grau de participação desse grupo? Qual a taxa de vitrine, caso o São Paulo não faça nada, nem pague o salário, nem não pague o jogador, mas ele joga no profissional? Qual a taxa de vitrine que o São Paulo teria? Então, para vocês perceberem que existem muitas discussões em andamento, são muitos fatores que envolvem, e entre eles garantias. Eles querem saber, por exemplo, se eu assinar um contrato com o São Paulo por 10 anos, qual a garantia jurídica que eu tenho amanhã quando o Júlio Casares não for mais o presidente do clube? Isso são aspectos extremamente pertinentes. Para quem acha que é tudo muito fácil, que as coisas se resolvem muito facilmente, é o que eu digo. Abrir o microfone aqui e xingar e falar um monte de coisa é fácil. Fazer ponderações, trazer para vocês luz para fatos difíceis, terminologias, aspectos burocráticos, jurídicos, de como a coisa realmente funciona, é uma outra pegada. É totalmente diferente. Procura um advogado, ou você que é advogado, você sabe quantas cláusulas, quantos termos, quantas variáveis, porque para quem mexe com parte de matemática, parte de exatas, faz aí uma análise combinatória de quantas possibilidades existem e que você precisa prever de um contrato nunca antes feito para você botar isso no papel e não dar ruim lá na frente. Então, todas essas prerrogativas em que você precisa dar respaldo, tanto para o São Paulo, quanto para o grupo que está assinando com o São Paulo, seja o Marinacres ou outro, caso não dê certo, que existe sim uma galera rondando esse acordo com o São Paulo com o Marinacres, que se não funcionar, digo para vocês, certamente teremos outros players imediatamente logo após não dar certo o negócio do Marinacres, caminhando com o assunto do São Paulo. Eu sei que tem muita gente que vai falar: ah, você está tocando nesse assunto que é cortina de fumaça. Bom, quem me acompanha, por isso que eu gravo vídeo todo dia, quem me acompanha todo dia sabe que eu sempre abordo as atualizações sobre esse assunto, e já faz tempo que eu venho falando que a perspectiva é de que o São Paulo inicie o segundo semestre com a perspectiva da assinatura disso. Não é fácil, estão me dizendo que está avançando, já avançaram muito, mas ainda faltam pontos burocráticos, principalmente de segurança jurídica da continuidade disso. A gente está falando de um clube associativo que pode virar uma SAF amanhã. A gente está falando de um clube associativo que o Júlio Casares pode estar morto amanhã. A gente está falando de um clube associativo em que você pode ter ninguém favorável à continuidade desse acordo, com a saída, por exemplo, do Júlio Casares da presidência, e é um acordo que dura 10 anos, como fica o outro grupo. Então são pontos realmente pertinentes. A gente sabe como é o Brasil, como é a instabilidade jurídica e principalmente a instabilidade interna de clubes. E a gente tem esses pontos todos para falar, então estou explicando para vocês, para quem sempre pergunta sobre isso. Então não tem cortina de fumaça nenhuma, até porque a atualização não é que andou ou que está perto de sair ou que nada disso. A atualização é: o São Paulo pode ter uma boa notícia no meio do ano de ter uma inserção de, sei lá, 25 milhões de euros de entrada do primeiro capital para o clube. Isso daria um baita fôlego, daria uma baita ajuda caso entre ainda nesse ano no ano contábil 2025. Isso não é uma certeza, não dá para contar com o ovo no rabo da galinha,
mas você tem uma perspectiva positiva. Isso pode ajudar em diversas coisas. Enquanto isso, nós temos o quê? Nós temos a realidade. Qual é a realidade do São Paulo hoje? A negociação de venda do Ângelo e aí as informações, como eu falei para vocês no vídeo de ontem. O São Paulo tem 2 favoritos a serem vendidos na janela do meio do ano. São eles, Pablo Maia e Matheus Alves. O Pablo Maia, porque o Pablo Maia já tem vendas adiadas a 2 janelas, mais ou menos, com as lesões. O São Paulo fez uma renovação contratual caso ele não seja vendido e para poder fazer uma venda mais robusta agora na janela com mais segurança. O empresário dele, Júnior Pedroso, está trabalhando em cima da venda do Pablo Maia. Tem clubes estrangeiros interessados na compra e na contratação do volante. E o São Paulo entende que a reposição do Pablo Maia ela é mais simples, uma vez que o São Paulo até aprendeu a viver sem o Pablo Maia nos últimos 12 meses. O São Paulo, no último ano, ele viveu sem o Pablo Maia. Então, ele fez falta, mas o São Paulo aprendeu a viver sem o Pablo Maia. E o São Paulo contratar um volante é mais barato, é mais fácil de reposição do que você, por exemplo, contratar um centroavante tipo o Rian Francisco, que é um que o São Paulo quer manter. Outro jogador, Ferreirão. O São Paulo também pensa em manter o Ferreirão por mais tempo. Ferreirão este que, pelo que eu ouvi, já recebeu consultas e sondagens até na faixa dos 17, 20 milhões de euros. O São Paulo entende que ele tem uma possibilidade e uma perspectiva, inclusive, de valorização ainda maior deste valor. Logo, o São Paulo acha que... Eu não sei se eu concordo com isso, tá? Sobre essa questão. Aí sobra para o Matheus Alves. O São Paulo também acha que o Luca também tem que ficar mais um tempo, tem que valorizar mais. E o São Paulo pode, inclusive, lucrar com eles. Ou seja, o São Paulo estaria dando prioridade para a manutenção dos seus pontas. Aí vai ter que falar assim, mas e o Henrique Carmo? O Henrique Carmo hoje não tem proposta de nenhum clube para ser comprado. O São Paulo hoje não tem a visibilidade de uma proposta de compra do Henrique Carmo, até porque ele jogou muito menos. Talvez ele que está escalado praticamente amanhã para jogar contra o Tadjeres, ele ganhe minutos e ele exploda também, ele vai super bem e comece a aparecer alguma coisa para ele. Mas até o momento não tem nada para o Henrique Carmo. Outros jogadores, Bobadilha, mas Bobadilha não é uma venda significativa, já expliquei também. O São Paulo só tem 60% e ele não tem propostas altas na casa de 10 milhões de euros, não tem nada parecido com isso. O Bobadilha ele vai ser vendido por quê? 20 milhões de reais? O São Paulo tem 60%. O São Paulo vai pegar vai recuperar o investimento e vai ganhar um troco em cima. Aí é meio que trocar dinheiro. E aí não sei se você consegue fazer valer a pena. Você conseguiria aumentar o seu caixa, mas você já tira mais um jogador do grupo e um jogador que poderia ser mais valorizado. Vamos ver na janela o que vai acontecer. O que eu digo para vocês que é fato concreto. O São Paulo precisa de dinheiro até 30/8. Isso foi o que eu ouvi. O São Paulo precisa vender jogadores e precisa ter grana em caixa com visibilidade de estar regularizado até o final de 2025, até 30/8. Esta foi a data que me deram, essas foram as informações que me deram. Então o São Paulo vai ter que, nessa janela de junho, julho e agosto, que é quando já vai estar fechando a janela europeia, etc., o São Paulo precisa ter as vendas concretizadas. Você falou da base do São Paulo, né? Conhecida e reconhecida por causa de Cotia, que volta e meia lança um moleque desse que arrebenta. E há também um rumor sobre o grego Evangelos Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest, entre outros clubes que ele investe. Olympiacos, Rio Ave. Isso. E que haveria uma aproximação dele com o São Paulo para ele injetar algum dinheiro e ter direito sobre alguns atletas da base. É verdade? É verdade. O que aconteceu, o Marinakis veio ao Brasil, queria me conhecer. Eu tive um encontro com ele, depois eu fui 2 vezes a Londres e ele falava do São Paulo como um todo. Eu falei, não, o São Paulo... Ele falava do São Paulo como um todo, porque ele queria investir como SAF. Como SAF. Sim. E discutir isso para o futuro. Eu falei, olha, o São Paulo como um todo, eu não posso discutir agora, que ele é bem lá na frente. Né? Eu acredito que o São Paulo e qualquer outro clube tem que ter parcerias cada vez mais empresariais. Se é SAF, se é um outro modelo, nós vamos pensar. O que acontece, Tabit, hoje, é que
existe um novo mercado que ninguém, não é que ninguém, todo mundo percebe, mas tem que ter dinheiro. O jogador que vale muito hoje é aquele garoto de 17 a 22 anos. É o mercado prioritário. E esse jogador, eu já tenho um sócio invisível que não põe dinheiro. Eu chego lá, ele 20% é da família, 10% do empresário. Eu vendi o Beraldo, que hoje foi convocado para a seleção, e eu tinha 60% só dele. Ele já veio fatiado. Agora eu quero ter um sócio que me ponha dinheiro. E vai ser um sócio a que aparenta. E a vantagem do Marinax é que ele não só tem dinheiro, mas ele tem plataforma esportiva. Tem o Nottingham, tem o Rio Ave e tem o Olympiacos. Eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida. Agora, não está fechado, estamos conversando, tem que ser com muito critério. E jamais é vender base, jamais é ativo da base. O que é um que valor, exatamente? é um acordo de valor operacional. Como eu tenho um sócio hoje que é um empresário que chega lá, um garoto já com sócio, uma pizza fatiada, eu não ganho nada. Agora eu vou ter alguém que me coloca o dinheiro e, naturalmente, quando eu vender o jogador, ele vai ter o percentual dele. Só que aí eu vou entrar no mercado firme, porque eu posso chegar no semi-pronto, que está jogando no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, e falar, esse menino de 17 anos, eu vou lá e contrato ele e ponho na minha base. E você hoje não tem esse capital para investir Eu não nesse tenho esse garoto. capital, não tenho. Quem teria esse capital seria... Palmeiras, Flamengo e outros clubes. Não, mas tô falando, quem teria esse dinheiro seria o Marinax, ele Seria o bota Marinax. o dinheiro na frente, Sim. você traz esse garoto para o São Paulo, Isso. você tem um percentual e ele também tem esse percentual, Sim. você consegue interromper esse fatiamento do garoto antes. Isso. É isso. A ideia é essa. A ideia é essa. E eu tenho uma coisa importante. Eu vou ser a gestão da decisão é do São Paulo. Eu vou baratear minha folha, porque são garotos semi-prontos, muito bem. Vai ter um scout dele também, que é muito profissional, e o nosso. Então, quando eu contratar um jogador de 18, 19, ele vai estar explodindo, eu vou pôr ele no profissional. Quando ele chega lá, ele vai ganhar os seus 50 mil, 60 mil, se der certo, 120. A minha folha baixa e ganha competitividade. E eu vou ter um ativo para vender. Imagine se eu tiver 3 ou 4 jogadores com nível para vender, cada um por 20 milhões de euros. É uma receita que eu vou dar superávit todo ano. E vou trazer jogadores e legado esportivo. Então, eu acho que é uma conta boa. O São Paulo saiu na frente. Eu sei que no começo há uma reação. Está vendendo a base? Jamais vender a base. A base do São Paulo Não, mas é a nossa. oposição sempre fala qualquer coisa para derrubar. Exato. Em que etapa está esse acordo? Esse acordo está em troca de documentos. Ele é um acordo... Então, troca de documentos vai acontecer. Eu acredito que sim, mas eu volto a falar, e não é vaselina, Eu sei. mas só quando está assinado. Tá bom, mas vai acontecer. Eu acredito e você que sim. tem ideia de quando? Eu acho que até o final do ano. Tem que ser até o final do ano, porque é algo que eu quero deixar para começar em 26 essa escalada. Essa injeção de dinheiro do Marinax, ela é só para base ou isso também vai ser aproveitado pelo departamento de Tem um futebol percentual, agora? tem um percentual que você pode trazer para o São Paulo como um todo. Tem o custo da base que vai estar garantido no contrato, ou seja, aquele custo da base eu posso transformar em investimento para o time profissional. Tem vários ganhos. E nós temos um percentual que podemos garantir um grande número na base e um outro número para o futebol profissional e para a competitividade. E você tem alguma cifra? Não, nós temos trabalhando, não gosto de falar em número, porque é algo que... Me dá isso aqui, Não, mas vai. não posso. Sabe por quê, Tabet? Eu garanto, quando eu tiver, eu garanto que eu falo primeiro com você. Falo, eu garanto, pode escrever. Agora, eu não posso falar porque eu tenho um segredo de confidencialidade de valores que é complicado. Agora, eu vou dizer uma coisa, se não for com o Marinax, será num outro modelo, porque esse modelo é irreversível. Para o bem do futebol, quem não fizer isso está perdendo o mercado. Qual